Olá, bem-vinda, bem-vindo para você também que está aqui comigo. E eu quero dizer para você que esse vídeo é mais um vídeo da série de Mãe para Mães. E não é porque você não é mãe que você não pode continuar comigo, porque a palavra de Deus, ela tem um poder de abrangência muito grande, porque a palavra foi liberada para nós como seres humanos. Então, grande é a nossa necessidade da palavra de Deus, né? Independente da nossa situação, independente de onde estamos inseridos, de mãe para mães, nós vamos aprender com Maria, a mãe do nosso mestre, a nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Nós vamos aprender com ela. Às vezes você pode achar estranho a questão de nós falarmos a irmã Maria, mas isso pode ser pela falta de intimidade sua com as escrituras, com toda certeza, né? Por que irmã Maria? Né? Nós vamos aprender também juntos, né? Meditando na palavra de Deus, né? Porque ela creu no seu Deus, ela creu na mensagem do seu Deus. E por que ela é minha irmã, a irmã Maria? Porque ela creu na mesma mensagem, ela é filha do mesmo Deus, ela entregou a sua vida aos propósitos de Deus. Então nós somos irmãs pela fé. Glória a Deus por isso. Nós somos irmãs pela fé. E por que ela não é a minha senhora, e sim a minha irmã? Eu acho muito bom falar sobre isso nesse vídeo, até porque esse vídeo com certeza, né, está chegando a você que precisa desse esclarecimento. E isso é muito bom, Deus nos dá a oportunidade de aprender todos os dias, né? Por que ela não é a minha senhora, ou a minha mãe na fé, e ela é a minha irmã? Ela não é a minha senhora porque senhor e senhora é um termo usado para alguém que nos traz mandamentos, direção de vida. E a irmã Maria, ela não nos traz nas escrituras mandamentos, ela nos traz exemplos, conselhos. Então, essa é a postura de irmã. Ela tem conselhos e ela tem exemplos que nós podemos copiar de maneira gloriosa, viu? Esse vídeo nós vamos aprender um pouco de ser mãe com a nossa irmã Maria. Então, por que ela não é senhora? Exatamente porque ela não tem instruções, ela não tem mandamento que dirige a sua vida e nem a minha vida. Por isso ela não é senhora, porque senhor é aquele que manda e outros obedecem, né? Que gera discípulos para os seus ensinamentos. Maria não nos traz ensinamentos a não ser pelo seu exemplo de submissão ao Pai, que é isso que nós vamos aprender. Então ela nos ensina com a sua postura de submissa aos planos de Deus e submissa aos planos do seu filho, que ela fez dele o seu Senhor. Aleluia! Porque ele sim, ele é o Senhor. É o filho que ela gerou, ele é o Senhor, não ela. Então por que ela não é senhora, ela é irmã? Exatamente por isso. Porque ela não traz nenhuma doutrina de salvação, que ela não traz nenhuma doutrina para a nossa vida cristã, ela não tem nenhuma busca por discípulos para a vida dela, mas sim para fazer discípulos do ministério de Cristo. Mas ela tem muito a nos ensinar, com certeza. Nós sempre temos, como servos de Deus, se nós estamos aprendendo com o Pai, todos nós temos obrigação de termos o que ensinar uns aos outros,
para a nossa vida espiritual ser cada dia mais elevada ao propósito de Deus. E o verdadeiro ensinamento é aquele que nos capacita a renunciar a nós mesmos. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. É o que ele disse da santa convocação dele. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, tudo começa em você abster da sua própria vontade. E qualquer pessoa apta para ensinar a nossa vida, ela tem que estar como exemplo de renúncia, de abnegação. Uma pessoa que não é exemplo de abrir mão de si mesmo, ele não é discípulo de Cristo. Ele pode ser discípulo de si mesmo, mas de Cristo ele não é. Essa pessoa não é. O que é ser mãe espiritual? É aquela pessoa que recebe a mensagem de Deus e ela sai como pregadora, gerando pela mesma fé que ela foi gerada, pessoas para Deus. Esse também não foi o ministério de Maria. Então ela não é mãe espiritual. Ela não é minha mãe, não é sua mãe, viu? Ela pode ser até uma conselheira, dependendo do versículo que você está fundamentado no conselho dela, né? Ela tem um grande conselho sobre salvação nas Escrituras. Então, hoje, excepcionalmente, nós vamos aprender a ser mãe, né? Nós vamos ver que na casa de Maria, na vida de Maria, nós temos muito que aprender, porque ela viveu no seu tempo, um tempo de grandes dificuldades, completamente diferente dos nossos dias, que é um tempo de grande facilidade. A nossa dificuldade está muito mais em ouvir, em receber uma palavra pura, santa e reter essa palavra conosco, né? E nós vemos que Maria foi um exemplo de guardar a palavra. Ela segurou a palavra que ela recebeu, a palavra de Deus, e foi com base nessa palavra, em ela ter guardado essa palavra, que ela pôde guardar a vida do Salvador. Ela pôde executar o seu trabalho de mãe, claro que com a ajuda de José, né? Ela não fez esse trabalho sozinha. Nós vemos a grandeza que foi a postura de José como esposo, como noivo, né? Que tomou conhecimento do que ia acontecer na vida de Maria. Então nós vemos grandes dificuldades. Nós vamos focar na dificuldade que Maria enfrentou para educar, para ser mãe, como todas nós enfrentamos. Porque há pessoas que acham que a sua carga é maior do que as outras, e muitas se negam a ser mãe com a mensagem que Satanás coloca na sua mente, que ela não vai conseguir. Mas qualquer pessoa que se exclui da presença de Deus, ela não consegue assumir responsabilidade nem consigo mesma. Quanto mais ser mãe, que é você assumir responsabilidade com outra vida. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus, em Marcos, essa palavra poderosa, nós vamos ver aqui nessa palavra, Marcos 6,3, a palavra de Deus vai dizer assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui, né? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, olha, repetindo, Marcos, você vai ler na sua Bíblia. Marcos, capítulo 6, verso 3, nós vamos ver sobre a família de Jesus, né? Não é este o carpinteiro, se referindo a Cristo, o nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, né? Filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Nós vamos ver uma realidade que Jesus viveu na sua própria cidade. Jesus chegou em Nazaré. Ele tinha saído, possivelmente, o texto mostra ele chegando em Nazaré, e ele já tinha ido buscar os seus discípulos, porque aqui nesse texto ele tinha discípulos. Então nós vamos ver
que Jesus ali, no meio daquela cidade, ele sai pregando a palavra. Ele sai ministrando e ele entra em uma das igrejas de Nazaré para pregar a palavra de Deus. Para falar da palavra que eles já conheciam sem autoridade, sem o poder. Era a mesma palavra. Mas, no entanto, aqui nós vemos que os moradores de Nazaré manifestam a incredulidade. E ao ouvir tanta sabedoria da parte do mestre, eles começam dizendo o seguinte: escuta, mas não é esse aí o filho da nossa irmã Maria aqui, a esposa do José? Né? Irmão, nós conhecemos aqui os irmãos dele, as irmãs, está tudo conosco. Nós vimos aqui que 4 irmãos tem o nome, né? Na palavra de Deus. As irmãs de Jesus, elas não têm o nome na palavra. Mas por que não tem? Porque não vem ao caso. Aqui está mostrando que Jesus, ele era conhecido com toda a sua família na cidade de Nazaré. Ele era conhecido. Agora, nós vamos falar sobre a postura de mãe. Nós vemos aqui uma cidade inteira tentando entender a mensagem de um homem que nasceu numa família comum. Nós sabemos que era uma família comum, né? Filho do carpinteiro. Né? Filho, mas ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele, inclusive, pegou essa fama porque ele cresceu trabalhando com seu pai na carpintaria. De repente, ele se manifesta trazendo uma palavra juntamente com um poder diferenciado de todos da família. Você pensa que foi fácil para Maria? Nós vemos que Jesus, em todo o tempo, ele já começa com perseguição. Ele começa o seu trabalho, ele começa a cumprir sua missão para a qual ele veio, e ele começa com grandes dificuldades. Você pode imaginar o que Maria enfrentou, que depois nós vamos ver sobre isso, vendo o propósito de Deus se revelar na vida do seu filho e os outros criticarem, porque era um propósito de excelência, era um propósito superior. E o que nós temos que aprender com isso? Com a postura de Maria, vivendo numa cidade que as pessoas comentavam: escuta, e seu filho, esse filho aí que cismou que é o Messias, que é isso? E esse poder que está no seu filho, e isso e aquilo. E ela com uma palavra de Deus dentro dela, que ela sabia quem era o filho dela. Ela sabia que esse filho dela era diferente dos demais. Então, minha querida mãe, e para você também que não é mãe, segura seu propósito. Você sabe o que é, que não sai da sua mente e que é Deus que colocou pela excelência e pela grandeza que está dentro de você. Cabe a você agir com muita responsabilidade. Maria fez isso. No tocante a nós sermos mães e buscarmos em Deus a sabedoria de confirmar o propósito de Deus na vida dos nossos filhos, podando a inveja, podando o espírito de competição, repreendendo aquele clima que Satanás coloca entre irmãos, orientando sempre, nunca desprezando a vontade de Deus expressa nos nossos filhos. Nós vemos que foi uma batalha muito árdua para Maria, porque numa família grande, com muitos irmãos, o problema começa em casa. Em casa, e depois nós vamos ver que lá na casa de Maria tinha esse problema também. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre a incredulidade do povo, dos vizinhos de Maria, acerca do propósito de Deus para com o seu filho, o escolhido, o Messias, que era o próprio Deus na terra. Você pode ter certeza que não foi fácil. Por isso, o ministério de mãe, que é a sua responsabilidade principal quando você tem filho, de guardar uma pessoa, de gerar uma pessoa, e nós vivemos num ambiente cercado
cercado e cercada por inimigos no meio da família, dentro do nosso lar, no sistema do mundo que nos cerca, que nos envolve. Nós vivemos cercadas de inimigos que tentam roubar a nossa mente, roubar a nossa atenção, para que nós não estejamos atentas ao plano que Deus tem dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Não é tarefa fácil proteger os nossos filhos dos abusos, das perseguições. Não é tarefa fácil. Você precisa entender, mãe, que você precisa de Deus, que você precisa submeter a Deus, que você precisa se converter ao Senhor que te criou. Se você quiser cumprir o seu propósito de maneira que você não venha se frustrar, se desesperar na caminhada ou até ser envergonhada completamente. Porque eu confesso para você que nessa batalha, para mim não foi fácil. Não foi fácil educar os meus filhos num ambiente de guerra, num ambiente de competição, em ambiente de perseguição. Por quê? Porque esse é o ambiente que nós vivemos. Tem pessoas que vivem isso de maneira mais intensa, outras de maneira mais branda. Mas nós vemos que Jesus, ele já nasceu num ambiente de perseguição. Vale nós lembrarmos que quando o sistema maligno do mundo tomou conhecimento que haveria de nascer na cidade de Belém o rei, aleluia. O que aconteceu? Houve um decreto para que matasse todas as crianças da idade de Jesus na tentativa de matá-lo. Você acha que foi fácil? Não foi. Então, nós vemos que Maria foi uma guerreira, mulher de Deus, que contou com o propósito de Deus, com a força de Deus, com a virtude do Espírito de Deus, que o papel de José, do seu esposo, eu criei os meus sem esposo, Maria teve ajuda. Você que tem o seu esposo, valorize a ajuda, soma força, não seja egocêntrica, não seja aquela mulher que não envolve todos que estão no lar no mesmo propósito, o propósito de edificar, de construir para Deus. Para Deus. Se você criar seus filhos para Deus, eles serão úteis, não somente dentro da sua casa, a Deus, mas eles serão úteis para a sociedade. Você pode ter certeza disso. Então, veja, você que não tem esposo, veja se você não vai usar isso como âncora para você fracassar. Veja se você, dentro de você, não há uma tristeza oculta. E se você é de Deus, se você tem certeza que você quer renunciar à sua vida, à sua vontade, para fazer a vontade de Deus, você tem autoridade para falar para essa tristeza: sai de dentro de mim em nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Agora, se você está em dúvida, não sei se eu quero, aí você não tem autoridade, óbvio, né? Mas se você está definida com Deus, você tem. Não use como âncora, de maneira nenhuma, o que você não tem, a sua dificuldade financeira. Porque para mim também não é fácil e não foi fácil. E eu não usei isso como pretexto, em nenhum momento. Não use as suas dificuldades como pretexto para você fracassar, para você não cumprir a sua responsabilidade. Então, nós vemos aqui que Maria estava numa vizinhança, com certeza, de muitos comentários, de muito tititi, de muitos debates acerca do ministério do Senhor Jesus. Porém, ela foi firme. E há uma outra referência que diz assim: e Maria guardava tudo que ouviu acerca de Cristo dentro de si. É muito importante que você guarde essa palavra, que Deus, Ele espera que você cumpra o seu propósito de ser mãe e cuide bem dos seus filhos,
dê o seu melhor. O meu melhor nem sempre foi o que eu sabia, mas o que eu tinha condição de externar. E Deus sabia da minha sinceridade. Porque todos os dias eu estava com meu joelho dobrado, pedindo força. Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não consigo. Eu não vou aceitar uma vida de tristeza por causa das minhas batalhas. Por causa de perseguição e angústia. Essa angústia tem que sair. Eu quero a alegria prometida pelo Senhor. Aleluia, Jesus. E foi isso que Deus fez. Ele vai fazer com você também. Tenha certeza disso. Vamos aprender com Maria. No ambiente de tititi, de perseguição, de dificuldade, sendo mãe de alguém que foi perseguido desde o dia que nasceu. Ela não se deixou abater pela perseguição, porque ela cria no Deus que fez a promessa para ela. Você também pode crer nele. Aonde ela buscou força, o caminho está aberto para você buscar força. Onde eu busquei força, o caminho está aberto para você buscar força. Onde eu busco força hoje, o caminho está aberto para você buscar força. Ele não faz acepção de pessoas. Ao contrário, ele diz para você: você ainda não morreu porque eu, na sua dificuldade, estive com você. Ah, mas eu não estava com o Senhor. Mas Ele estava. Agora tudo começa a mudar quando você está com Ele. Porque o desejo de Satanás foi te consumir. Foi Ele que te guardou. Foi Deus que te guardou. Desde criança, quando o diabo lutou para te matar, para te consumir com abusos, com perseguição, com angústias, com dores, quem te guardou para que você não morresse, não fosse totalmente dilacerado, foi Ele. Foi o Senhor, o Deus dos exércitos. Aquele que de maneira invisível na sua bondade, Ele enviou um anjo em cada momento que o decreto para você era de morte e te deu livramento sem você saber. Ah, mas por quê? Simplesmente porque Ele te ama incondicionalmente. Só que Ele quer mais com você. O que Ele quer? Que você esteja com Ele de maneira consciente. E só você pode tomar essa decisão e falar: Senhor, eu quero. Me aceita porque eu quero, Senhor. Me salva. Eu entrego a minha vida ao comando do Senhor. Assuma a força de Deus. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Com esse conselho da palavra de Deus, olhando para quem venceu, porque esse é o critério de Deus. Nós aprendemos olhando para quem venceu as dificuldades, triunfou e não abriu mão da fé e da vontade de Deus na sua vida. Isso é exemplo que nós devemos copiar. O restante é palha, é lixo, nós devemos colocar de lado. Se a pessoa teve que abrir mão de critérios de Deus, de princípio de Deus, para fazer a sua própria vontade, já está reprovado. Não é o caso da nossa irmã, a irmã Maria. Que Deus te abençoe. Eu ministro sobre a sua vida força, graça de Deus. Receba do Senhor por meio dessa palavra o que você precisa e seja repreendido da sua vida todo espírito de fraqueza, de derrota, no nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.